Olá, tudo bem? Eu me chamo Diego, tenho 39 anos, sou natural de Concórdia, mas me criei no Planalto Norte de Santa Catarina, numa cidade chamada Mafra. Eu sou auxiliar técnico em insumos em uma cooperativa e faço freelance em um bistrô aqui na cidade. Desde pequeno, a minha família juntou todos para em volta da mesa se alimentar, então a gastronomia sempre foi algo que uniu a família. Eu conheci a gastronomia mais próxima quando precisei dela para sobreviver. Sou pai solo de um menino de 16 anos e há 3 anos atrás, quando eu encerrei as atividades de uma empresa que eu tinha e devido à pandemia as coisas ficaram complexas e nesse momento foi necessário viver da gastronomia. Eu abri deliveries e do delivery eu acabei sobrevivendo durante 2 anos vendendo lanches, comida e também pratos na cidade. Senti uma necessidade de uma mudança de vida, então acabei mudando totalmente o meu rumo, onde iniciei numa cooperativa trabalhar. Mas a paixão sempre manteve-se presente na minha vida. A gastronomia para mim é algo que não faz parte só do dia a dia, ela faz parte de uma vida, uma paixão. Eu amo tudo que eu faço com os alimentos, com os ingredientes, eu estudo as composições, eu estudo o empratamento. Então, para mim, a gastronomia é algo que está no sangue, é algo que eu amo fazer. E o programa MasterChef, para mim, ele é uma oportunidade de me colocar como um dos melhores do Brasil. E isso é um desafio para mim, assim como há 3 anos atrás eu decidi sobreviver da gastronomia. Um desafio que eu quero encarar e eu tenho certeza que de lá eu vou sair vitorioso. Por isso eu vou fazer para vocês hoje um prato que conta um pouco da minha história, o começo, que conta também os desafios de uma composição mais complexa. Para essa receita nós vamos utilizar pão de forma, esses encontrados no mercado, encontrado em farmácias e em conveniências também. Pãozinho fresco, a gente selecionou ele sempre. Nesse pão a gente pode cortar ele tanto redondo quanto quadradinho. A gente pode utilizar ele do formato que você desejar. Nesse caso o pão, a gente pegou um pão que ele tem uma uniformidade, então ele é tudo igualzinho. E a gente vai usar um cortador, desses cortador como uma tampa mesmo. No caso aqui eu peguei uma tampa de café, mas você pode, de Nescafé, mas você pode usar uma tampa qualquer, como um outro vidro, algo que seja do tamanho do pão para cortar ele, para dar um formato. Eu já cortei eles aqui, ó. Eles ficam assim redondinhos, num diâmetro uniforme. Isso eu vou usar eles para depois fazer a montagem do canapés. Depois de pronto, eu vou usar eles para colocar em cima, o qual eu vou estar finalizando a montagem e empratamento dele. Vou guardar agora aqui, que eu não vou usar. Então a gente tem eles uniformes, no mesmo tamanho, pode dar uma olhadinha. E eu vou deixar ele geladinho aqui. Nesse caso a gente vai pegar pimentões amarelos e vermelhos e vamos remover deles, né, essa parte do meio, o que deixa amargo, a gente não quer o miolo dele, a parte branca. Mesma coisa nos amarelos também. A gente corta ele tirando essa parte branca interna e o caule dele para não deixar ele amargo a nossa receita. O que nós não queremos é que ele fique amargo. Então, para isso, a gente vai cortar, removendo sempre a parte de cima por primeiro. Com uma faquinha mesmo a ponta, você pode ir cortando. E depois de você tirar o caule dele, que é o miolo, onde tem a semente, eu sempre faço cortes nele. Corto em duas partes ou até em quatro. Aqui eu pego a faca, uma dica que eu passo, para facilitar, amasse o pimentão, ao contrário da mesa ou da onde você estiver operando, né? E vai facilitar para você remover toda essa parte branca que a gente não quer. Cortar ele em menores pedaços aqui para facilitar. Aí você pode retirar até mesmo com a mão, que você conseguir, mas com a faca fica mais fácil para você remover essas sementes, essa parte branca, deixando só o pimentão sem esse caule, o que provoca
um efeito de amargor na receita, que a gente não busca. Então, vamos colocar ele aqui do ladinho, já tá limpinho. Pegar outra parte, vamos repetir o processo, vamos pegar essa parte branca, remover, tirar toda essa parte do caule também, as sementes também, não é bom a gente deixar essas sementes que elas acabam sendo ácidas, o que a gente não quer para nossa receita, uma acidez indesejada. Aí a gente junta essas partes, depois de juntar delas aqui, a gente pode cortar elas em cubinhos, para daí colocar na forma para assar eles. Esses cubinhos são sempre cortados uniformemente, eu deixo eles sempre no mesmo tamanho, para que ele fique melhor a apresentação do prato. Uma das coisas que eu sempre prezo muito é que os pratos tenham uma simetria, que eles sejam iguais, tamanho, proporção, para ficar bonitinho a apresentação. Então vamos fazer isso com os pimentões, os amarelos a gente também pode fazer. Eu já tinha prontinho aqui. Então vamos cortar os amarelos em cubinhos também para facilitar a hora da gente assar, para que todos os ingredientes tenham uma harmonização entre eles e também entre os demais componentes que formam a receita. A abobrinha também a gente faz uma limpeza, primeiro faz uma asepsia da casca, sempre limpando, lavando bem. Eu corto ela sempre para começar em duas partes, mas para essa receita, dependendo do tamanho da abobrinha, é bom deixar ela em cubinhos menores. Então vamos cortar em quatro partes para facilitar aqui. Cortando em quatro partes fica mais fácil para a gente cortar e também para ter o efeito final melhor. Cubinhos, igual também a gente fez com o pimentão, a gente vai cortar também ela em cubinhos. Aí depois de cortar em cubinhos, a gente junta tudo isso para formar a receita. Então nós temos, no caso, o pimentão vermelho, o pimentão amarelo, a abobrinha que a gente está picando agora, e sempre a gente busca utilizar o melhor dos ingredientes para que o resultado seja o resultado esperado. Eu sempre seleciono uma abobrinha não passada do ponto, um pimentão que não esteja podre, ou então que tenha manchas pretas, um pimentão mais natural possível. Se possível, orgânico, que ele tenha uma qualidade muito superior com relação ao sabor e não há nenhum perigo de uma contaminação, uma intoxicação. Mas é como eu falei, o mais importante sempre é a asepsia. Antes de você trabalhar com os ingredientes, fazer uma limpeza para que eles fiquem de boa forma. Cebola também, a gente pode picar ela em fatias pequenininhas, né? Vou utilizar a meia cebola aqui só para mostrar para vocês. Cortar um Juliette, como falam os chefes, o que eu vejo sempre vocês aí fazendo. Vamos cortar ele em tirinhas e depois em cubinhos também para harmonizar melhor o gosto da cebola em todo o prato. Depois da cebola, vamos pegar o alho. O alho também é muito importante, ele dá um equilíbrio muito bom na receita. Se ficar algum pedacinho aqui de cebola, pique ele para que ele não fique de uma forma grande. O alho, a gente tira a casquinha dele e aí a gente utiliza também ele picadinho para que ele possa dar o gosto em todo o prato. Eu vou colocar esses ingredientes todos na forma para a gente conseguir ter uma harmonização melhor dos sabores. Vamos fazer esses sabores, fazer uma dissolução, vamos dissolver esses sabores para que eles possam ter uma harmonização e dar um gosto final muito bom. Alho picadinho, então, vamos picar esse alho em rodelinhas pequenas também, num sentido longitudinal para cortar inteiro, para não deixar nenhum pedaço maior do que o outro, e daí no verso também para ele ficar em quadradinhos. Vamos espalhar isso também na forma, depois de pronto. Então, depois que cortou, a gente faz a limpeza sempre, vamos manter bem limpo o nosso ambiente de trabalho, colocando esse alho justamente na forma. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, depois de montadinho, como eu falei para vocês, vamos colocar num recipiente. Aqui, para finalizar essa receita, eu vou utilizar alguns outros ingredientes, que são eles: azeitona picadinha. Vamos espalhar a azeitona aqui no prato, para que dê um gosto da azeitona. Espalhar uniformemente para ela
dá um gosto na forma toda. E depois a gente pode utilizar também as nossas ameixas secas, que vão dar um equilíbrio no sentido agridoce na nossa receita. Então, ameixas doces. E aí nós temos também aqui nessa mesma receita, muito importante, é o sal. Vamos equilibrar o sal para que ele não fique algo muito além. Além do sal, a gente vai utilizar também uma coisa que é de extrema importância para dar um gosto extremamente divino, que é o nosso azeite de oliva. Um bom azeite de oliva, vamos regar bem ele na forma, para que ele dê um gostinho de oliva. E também o nosso azeite balsâmico. O azeite balsâmico é muito bom, ele dá um gosto muito sensacional na nossa receita aqui. Então vamos colocar um azeite balsâmico, espalhar bem ele em todo o recipiente aqui para que o gosto pegue em tudo. Um papel alumínio, eu vou utilizar ele para cobrir essa peça, essa parte dessa travessa inteira aqui. O papel alumínio ele vai manter o calor na hora que a gente colocar ele no forno. Então, a gente vai pegar um papel alumínio convencional mesmo, vamos enrolar a nossa travessa aqui com papel alumínio e vamos levar ao forno para que ele asse. Uma média de 45 minutos. Então, no forno sempre pré-aquecido, vamos colocar ele aqui. Depois de 45 minutos, com todo cuidado, porque ele vai estar quente o papel alumínio, a gente vai remover ele aqui. E nós temos o nosso prato praticamente finalizado. Agora nós vamos mexer para ele pegar o sabor. Os pãezinhos nós vamos colocar em cima o canapés, fazendo a montagem dele. Então, bem simples, a gente já pega nossos ingredientes que a gente colocou no forno, coloca com cuidado. E para finalizar, eu sempre uso uma folhinha de manjericão, que dá um gosto e dá uma aparência muito bonita neles. Aqui eu tenho montado já eles. Ficou deste formato aqui o nosso canapés, em que a gente utiliza também as folhas de manjericão para decorar.